Vamos retomar nossa conversa, porque o tempo urge, a felicidade sempre passa muito rapidamente. E nós estamos para refletir agora no próximo texto, quando nós temos o seguinte: conhecer-se a si mesmo é de grande valia para a felicidade, tanto para termos noção mais concreta de nossas potencialidades, quanto para sabermos de nossos defeitos. Essa afirmativa de Pedro Demo concorda com o Livro dos Espíritos, porque Allan Kardec perguntou aos espíritos, aos imortais, na questão de número 919, qual é o meio prático mais eficaz para que o indivíduo seja feliz nesta vida e possa suplantar, suportar as tentações do mal. E a resposta que os espíritos lhe deram é a seguinte: um sábio da antiguidade já vô-lo disse: conhece-te a ti mesmo. Então é o meio prático mais eficaz, o que surte melhores efeitos, está calcado no autoconhecimento. Logo, nós percebemos que esse homem, que não é espírita, mas que está antenado com as questões para cima, para o bem da humanidade, é um sociólogo, é um pensador, engolfado nessa questão da necessidade da felicidade humana, captou isto, já que a verdade da vida não pertence a ninguém em especial. A verdade da vida está na vida. Quem tiver antenas para captar isto, captará isso. E Pedro Demo nos diz com essa tranquilidade que conhecer-se a si mesmo é de grande valia para a felicidade, tanto para que tenhamos noção mais concreta de nossas potencialidades, quanto para sabermos dos nossos defeitos. Então, quando nós estamos fazendo o trabalho de autoconhecimento, eu não estou apenas preocupado em ver meus defeitos, nem preocupado apenas em levantar minhas virtudes. Eu estou focando a minha realidade. E aí eu vejo virtudes e defeitos, potencialidades, coisas que eu sou capaz de fazer. Aí estamos diante do conhecimento de nós mesmos. Vamos sempre colocar aquilo que eu ainda não consegui corrigir em mim e que me causa mal-estar, ao lado daquilo que eu já consigo fazer e que me deixa feliz. É claro que quando estamos procurando esse esforço do autoconhecimento, quando estamos realizando isso, eu não posso apenas enfocar meus defeitos, senão a gente se deprime, senão nos falta coragem. Eu sou tão ruim, eu não valho nada. A gente começa a se desmelhorar de tal forma, a nossa autoestima vai para o calcanhar e a gente não consegue crescer. Mas quando eu vejo os meus defeitos, mas vejo minhas virtudes, eu estou sendo honesto comigo. E são as minhas virtudes que me dizem que eu posso superar esses defeitos. Se eu já consegui isso, eu vou conseguir mais. Se eu já cheguei até aqui, eu já cheguei a esse ponto, eu posso chegar mais longe. Lembramos-nos de Paulo de Tarso, quando escreveu numa de suas cartas, numa de suas epístolas: eu não sou digno de ser chamado apóstolo, mas pela graça de Deus eu já sou o que sou. É essa percepção de que a gente ainda não chegou ao clímax, mas já saiu do lamaçal, já saiu do lodo, já saiu do rés do chão. Então essa percepção nossa, que nos impõe essa lucidez,
é necessária para a felicidade. Continua o texto, quando nós temos, antes de culpar os outros, o culpar está entre aspas de propósito, antes de culpar os outros, o mundo, a vida, o destino, a sociedade, o governo, é preferível perguntar até que ponto nós mesmos não somos a origem primordial de nossas frustrações. Pelo menos no sentido de sua exacerbação. Às vezes somos nós que exacerbamos o nosso problema, a nossa frustração. Como somos conduzidos geneticamente por interesses próprios, tendemos a privilegiar nosso ponto de vista e impô-lo aos outros e a realidade extrema como tal. Como a gente se encontra nisso aí, né? De repente eu estou culpando a todo mundo à minha volta. Estou imaginando que eu sou infeliz por isso, por aquilo, por aquele, por aquela. Eu sou infeliz por causa da minha família. Minha família não me entende. Eu sou infeliz por causa do meu marido. Imagina, o marido que bebe, o marido que fuma, o marido que... Eu sou infeliz por causa da minha mulher, uma mulher gastadeira, uma mulher que não me liga. Eu estou infeliz por causa do meu patrão, ele não me aumenta. Eu sou infeliz por causa do governo. Imagina uma situação dessa que a gente vive hoje. Eu sou infeliz porque eu sou infeliz. Porque se a infelicidade não estivesse em nós, fosse uma coisa que está do lado de fora, a humanidade toda teria que ser infeliz. Seria uma lei, a lei da infelicidade. Mas se uns são felizes, outros são infelizes, se uns são mais felizes do que outros, então é porque não é uma questão de fora para dentro. As situações podem ser exacerbadas de fora para dentro. Alguém que me diga uma coisa e que mexe com o meu orgulho, me faz infeliz. Mas não foi propriamente o que alguém me disse. É por causa do orgulho que eu carrego. A pessoa que me disse alguma coisa, que me fez alguma coisa, apenas apimentou, colocou lenha na fogueira. Foi a gota d'água no copo cheio que eu já era. Então nós percebemos que muitas vezes, quando eu começo a culpar a Deus e o mundo, a admitir com o Sartre que o inferno são os outros, por causa dos outros que eu não consigo ser feliz, é claro que eu estou jogando para terceiros, eu estou transferindo responsabilidades. Porque a responsabilidade de ser feliz não é dos outros, é nossa. A responsabilidade pela felicidade. Eu costumo dizer aos amigos mais cercanos, mais próximos, que eu admito que o governo, que as autoridades que me pagam salário, metam a mão em minha conta bancária, metam a mão em meu bolso, mas não no meu coração, não no meu juízo. Nessas áreas quem manda sou eu. E aí, com dinheiro ou sem dinheiro, com muito ou com pouco, eu terei que manter meu coração ao alto. Eu terei que manter minha mente em bom estado. E é dessa forma que a gente vai aprendendo a ser feliz e não somente a ter felicidade. Quando eu vou descobrindo através do autoconhecimento que eu sou responsável por mim. Eu não posso querer que alguém me faça feliz. Eu é que procurarei ser feliz com alguém, com essa ou com aquela circunstância. Sempre que eu estou esperando que alguém me faça feliz, é uma atitude passiva e ególatra. Quantas vezes encontramos os indivíduos que dizem que têm carência afetiva? E a gente pergunta, mas por quê? Porque eu não tenho ninguém. Mas como? Se a gente, para ter alguém, não precisa dormir na mesma cama, não precisa morar debaixo do mesmo teto. A gente pode amar as pessoas
sem que as pessoas até o saibam. E quando nós amamos a alguém, a gente não sofre carência afetiva. Porque a carência afetiva não é falta de alguém nos dar amor, é falta da gente dar amor aos outros. Porque o que a gente tem verdadeiramente é o que a gente doa. O que a gente recebe está sempre devendo. É o que a gente não tem. Então, quando eu digo que eu sofro carência afetiva, posso observar que eu sou egoísta. Eu quero que alguém me venha paparicar. Mas eu me abri para quem? Eu me doei a quem? Eu me envolvi com que causa positiva que me nutrisse a vida? Como Jesus estabeleceu que a cada um será dado conforme suas obras, ora, se eu amo, eu recebo da vida a energia relativa ao amor que eu dou à vida. Ou então, as leis estão mentindo para nós. Aí quando eu começar a sentir que eu sou muito coitadinho, que eu sou muito carente, eu faço um levantamento do amor que eu estou dando. E eu vou me dar conta de que eu não estou dando. Eu estou querendo receber. E aí vem a música popular, ninguém me ama, ninguém me quer. Mas eu amo a quem? Eu quero a quem? E no capítulo do amor, nós não temos impedimentos. Ah, mas a pessoa que eu amo é casado. Mas você ama ou deseja? Se você ama, pode continuar amando. A pessoa casada, solteira, velha, nova. Mas se você deseja, aí não pode, que já está comprometido. O amor é uma força, é Deus em nós, que a gente pode projetar sobre as pessoas. Como é que eu não posso amar alguém que seja casado? Agora, se eu desejo sexualmente, aí é outra conversa. Se eu desejo passionalmente alguém comprometido, é outro problema. Mas amar, não. Amar a gente pode. Como eu quero bem a fulano. E eu vibro porque fulano, a quem eu amo, está feliz com a esposa, está feliz com o esposo, está feliz no trabalho, está feliz com seus filhos. Se eu amo, a glória de quem ama é ver o objeto do seu amor luminoso, feliz, em nível alto. Esteja grudado conosco ou esteja longe de nós. Veja, a nossa cabeça vai mudando. Até agora eu imaginava, para eu ser feliz com alguém que eu amo, eu tinha que ter esse alguém grudado comigo. Quando Jesus Cristo disse a Maria de Magdala, sê mãe, Maria, torna-te mãe. E ela disse, mas Senhor, eu não posso. Tu sabes que eu não posso mais ser mãe. E ele disse, não, Maria, sê mãe das criaturas, sê mãe pelo coração. Ela entendeu, fisiologicamente ela não podia mais ser mãe, mas ela podia ser mãe pela alma. E às vezes a gente é mãe sem estar dizendo às pessoas, ah, eu te quero como filho, hein? Olha, você é meu filho, hein? Há pessoas que adoram isto. Tudo bem, mas não é necessário. É a forma como a gente lida com aquela criatura que a criatura percebe. Fulano age comigo como se fosse minha mãe, como fosse meu irmão, como fosse meu pai, ou como meu amigo. Nós vamos começando a retirar das nossas ações as cascas, e as ações ficam elas mesmas, nuas, perfeitas, verazes. Então é tão bom quando nós passamos a perceber essa felicidade possível, fora, extrapolando a esfera do nosso interesse egoísta, em que a gente sai culpando todo mundo. Vamos à frente. O movimento de autocrítica, tudo em cima daquele autoconhecimento. O movimento da autocrítica é particularmente difícil. E é difícil por quê? Primeiro, porque nos acostumamos muito mais facilmente a criticar do que se autocriticar, nos autocriticar. Entendemos criticar como criticar os outros,
dificilmente percebendo que seu centro não é criticar os outros, mas criticar a nós mesmos em primeiro lugar. Com efeito, a coerência da crítica está na autocrítica. Só há coerência em eu fazer crítica se eu faço a autocrítica. Nisto reside sua força criativa maior, porque antes de impor coerência aos outros, é mister ver se a temos de maneira minimamente adequada. Antes de reclamar dos outros, urge averiguar se a reclamação não caberia melhor em nós. Vejamos que são atitudes de verdade que a gente precisaria tomar com relação a gente. Tá certo, eu vou ver as coisas que estão erradas à minha volta. Deve haver muita coisa. Mas e em mim? O que há de errado? Lembremos-nos de Jesus quando propôs aos homens que queriam apedrejar a mulher adúltera. Ele não lhes disse que era proibido apedrejá-las. Ele não lhes disse que eles tinham que amar a Deus e amar a menininha, a mocinha. Ele não disse para que não fizessem. Ele propôs que atirasse então a primeira pedra quem estivesse isento de pecado. Pressupõe-se do pecado que aquela mulher estava sendo acusada. Tudo bem, se é para atirar a pedra, vamos começar por quem esteja isento do equívoco. E o texto do Evangelho nos diz que foram saindo todos, um após outro, a começar dos mais velhos. Porque quanto mais tempo a gente vive, mais pecado a gente comete. Mais erros a gente comete. E ficou a mulher solitária diante dele. Todos foram batendo em retirada. Vejamos, Jesus Cristo propôs àqueles homens o movimento da autocrítica. Jesus Cristo ensinou aquelas pessoas a se auto-observar. Já disse várias vezes em outros momentos, acerca de um aprendizado que eu fiz faz muitos anos. Quando um amigo me disse: Raul, você sabe que quando nós apontamos o erro dos outros, tem 3 dedos que apontam para nós? Aí eu me dei conta, que um está para lá, mas tem 3 para cá. Eu digo, não é que é? Ele disse, o erro que eu vejo no outro, eu cometo pelo menos o triplo. E o que me faz condenar o outro é querer matar em mim essa porção equivocada. Então eu aponto para lá e tenho 3 apontando para mim. E eu, só para testá-lo, perguntei, e esse que aponta para cima? Ele disse, esse é o dedo que diz que é Deus que sabe. Ele é que tira a teima. Eu julgo, mas Deus é que sabe da realidade. Digo, não é que é? Aí, espertamente, quando eu tinha que apontar a alguém, dizer, esse sujeito aí, ó, isso aí. Está todos os dedos para lá, Deus não está nem vendo. Aí, resolveu. Aí a gente dá aquela driblada na consciência, né? Porque cada vez que a gente faz assim, lembrar que tem 3 bichinhos olhando para nós, e Deus está vendo, então junta tudo aqui, ó, esse bichinho aí, ó, aí, ó. Aí a gente aponta o erro dele, é ele aí. Daí, em vários momentos, Jesus levava o ser humano a perceber-se. Até o momento dele dizer que o reino dos céus não tem aparências exteriores, está dentro de nós. É um estado d'alma. O reino dos céus é esse estado de conformação nossa às divinas leis, de ajustamento nosso às divinas leis, que também estão no íntimo. Onde estão escritas as leis de Deus? Na consciência, informa-nos o livro dos Espíritos. Então Jesus ia levando os indivíduos para sempre se examinar. Que vinheis discutindo pelos caminhos? Pergunta ele aos discípulos, como se ele não soubesse.
E aí os discípulos vão falando, o que eles vinham discutindo. As questões da vaidade, de quem que Jesus gosta mais. E aí os mais jovens dizem, claro que ele gosta da gente. Jovem irreverente, né? E Simão Pedro ficava jururu. Claro que ele gosta mais de nós, os jovens. E aí eles vinham se agastando pelo caminho. E Jesus Cristo percebe que eles chegaram com uma vibração alterada. Que vinhais discutindo pelos caminhos. E dá aquela lição de que o importante não é saber de quem que o outro gosta, de quem que eu gosto. Há uma necessidade, às vezes, da gente se sentir gostado por alguém, ou de parecer que a gente é gostado. É por isso que as pessoas gostam de ser íntimas dos artistas. Aí chega e cola, e faz e acontece, e mostra para os amigos todos, e põe na carteira. É uma necessidade. Fazer a autocrítica. Eu estou querendo estar junto de fulano porque eu gosto do fulano, ou porque eu gosto de mim e quero exibir esse troféu? Eu quero dizer que eu sou íntimo do político, do artista. Obviamente que quando a gente vai fazendo a autocrítica, a gente vai pondo o pé no chão. De preferência os pés, que se puser um só a gente cai. E vai dizendo, puxa vida, eu podia desejar sair bem na foto com meu amigo, com a pessoa que eu gosto. Eu quero estar junto dessa pessoa que eu gosto. E aí não tem preocupação de exibir, é para mim, é para o meu uso, é para olhar e ver-me junto de fulano. Ajudar minha memória daquele momento, guardar a memória daquele momento. A gente tem que se conhecer. E se conhecer dá trabalho. Vamos ver isso para frente. Segundo, a autocrítica é difícil porque tendemos a rejeitar a ideia de nos desconstruir, ainda que o façamos sem muita cerimônia com os outros. Na verdade, a mensagem forte da crítica está em sua negatividade desconstrutiva, mostrando o que falta, o que está errado. Parece mal posto. Implica, pois, gesto de grande modéstia, humildade, disponibilidade. Saber aceitar a crítica que vem de fora e, sobretudo, saber produzi-la a partir de dentro, esforçando-se para não se proteger inutilmente. Aqui tem muitas coisinhas interessantes. Então ele diz, começando, que a autocrítica é difícil porque tendemos a rejeitar a ideia de nos desconstruir, ainda que gostemos de desconstruir os outros. A gente se desconstruir é a gente falar a verdade para nós mesmos. A gente verificar que aquela atitude que a gente tomou porque tinha segundas intenções, tomou porque era egoísta, tomou porque era frágil. A gente se esquadrinhar e se ver por dentro. Autoconhecimento. Por que eu vivo rindo o tempo todo? É por insegurança. Não é porque eu estou contente o tempo todo. Não é para que as pessoas pensem que eu sou feliz. Como dizia Charlie Chaplin no seu Smile, né? Sorria. Porque de tanto que o povo lhe veja sorrindo, vai acabar acreditando que você é feliz. Por que eu sorrio? Aí eu me avalio. Não, eu estou sorrindo para as pessoas por interesse. Veja que eu desconstruo aquele episódio e vou ao fato, vou à realidade. Mas com os outros a gente gosta de fazer isso. Eu estava vendo na cara dela, estava rindo à toa, mas estava tão sem graça. Vestido daquele jeito, mas não tinha elegância nenhuma. Quer dizer, quando nós olhamos a pessoa, nós desconstruímos a pose dela. Chegou naquele carrão, mas ninguém sabe o quanto que está devendo na praça. Quer dizer, nós temos essa tendência de desconstruir os outros.
Tudo que alguém esteja dando valor, viu que coisa linda. Ih, mas não pagou ainda não, está devendo lá na loja. A gente quer desconstruir a imagem das pessoas. Mas com a nossa a gente tem uma dificuldade. A gente quer manter, né, de integralzinho, integralmente, a nossa aparência, nossa fala, nossos jeitos, para o autoconhecimento ser, de fato, um meio prático, mais eficaz no processo de nossa felicidade. Eu tenho que começar essa desconstrução por mim. Analisar a cada dia, por que eu agi assim, por que eu agi assado. Eu preciso saber. E a partir dessa autodescoberta é que eu vou corrigindo minhas falências, meus defeitos, minhas falhas, meus equívocos, sem nenhuma neurose, sem vontade de querer me suicidar. Eu não valho nada mesmo, adeus mundo cruel. Nada disto. Eu sou uma peça importantíssima na ordem do universo. E por quê? Porque eu sou uma construção de Deus. Eu sou uma obra de Deus. E Deus não faria nada como não faz nada que não tenha sentido, que não tenha um motivo para que tenha sido feito. E se nós somos os seres coroados com a razão, há muita coisa que Deus espera de nós e que a gente pode fazer. Mas é preciso que tenhamos essa habilidade de nos penetrar, de nos verificar e saber que o que eu estou fazendo é porque eu estou querendo fazer. Até quando a gente erra. Não, hoje eu quero errar. Como diz a música popular, se a Débora quer que o Gregory peque, ele peca. Mas conscientemente, para que a gente assuma as consequências disso conscientemente. Porque a gente costuma ser vítima. Não imaginei que fosse dar isso. Eu não tinha ideia. Eu fiz sem pensar. Bobagem nossa, fazer sem pensar vai se arrepender. Tudo que a gente faça, seja pensado. Tudo. Allan Kardec pergunta no Livro dos Espíritos se é sempre válido o primeiro impulso. E os imortais respondem, depende de qual seja o primeiro impulso. Se o primeiro impulso for para o bem, ele é válido. E se for para o mal? A pessoa que avança sobre a outra e crava uma arma no impulso, depois se arrependeu, mas já matou o outro, ou já feriu barbaramente o outro. O sujeito do primeiro impulso puxa o revólver e atira. E depois, o outro já está caído, morto ou ferido. Eu já sou dono da culpa. Então, antes, vamos pensar. É por isso que Deus colocou o miolo por cima de tudo. Imaginemos se a gente tivesse miolo na batata da perna. Mas o Criador colocou essa antena aqui para dizer que tudo deve passar por aqui. E a gente vai andando, e a gente vai crescendo, e vai aprendendo. E é tão bom a gente se sentir dono da gente, a gente se sentir sabedor do que está fazendo. Porque há pessoas que adoram ser coitadinha na vida. Tadinho. Ele não soube o que fazia, não. Ele agiu assim. Tadinha. Esse tadinho, são horrorosos. São depreciativos. Tadinho. Coitado. Vamos ver se a gente consegue agir como gente lúcida. Não, eu não sou coitado, eu fiz porque eu quis. Eu pensei antes, eu queria fazer isto. Eu não pensei que fosse dar esse resultado, mas eu queria fazer, eu queria. Eu não pensei que fosse dar essa consequência, mas quando a gente pensa antes, a gente avalia prós e contra. A gente avalia consequências possíveis. Daí, é importante que a gente seja autônomo.
A criatura que sabe o que está fazendo sem ninguém precisar dizer-lhe. Quando tudo que a gente tem que fazer é porque alguém está mandando, fulano, você não fez isso? Fulano tem que fazer isso. Nós somos heterônomos. A autonomia é o governo de si mesmo. Então é importantíssimo que a gente comece a pensar em termos de autoconhecimento, que o autor expressa como autocrítica. Ainda nesse parágrafo, ele nos diz: na verdade, a mensagem forte da crítica está em sua negatividade desconstrutiva, mostrando o que falta, mostrando o que está errado, mostrando o que parece mal posto. Então a gente percebe que está errado, que não está ruim. Implica, pois, gesto de grande modéstia, humildade e disponibilidade. Saber aceitar a crítica que vem de fora. E a gente se dana quando alguém nos faz crítica. Raramente a gente recebe bem uma crítica que vem de fora. E, sobretudo, saber produzi-la a partir de dentro, esforçando-se para não se proteger inutilmente. Como é que é essa proteção inútil? Quando alguém nos faz uma crítica de fora, a gente começa a se defender. Ah, eu fiz, mas você sabe, né? Você vê como é que foi minha infância. Você vê como é que eu passei, as dificuldades que eu passei. Eu fui operado, né? Ó, você vê. Quer dizer, a gente tem sempre um jeito de se protegendo mais alto. Não tem nada a ver com isso. É o que você falou, não tem nada com a sua operação, com o seu estado social, seu estado civil, com o seu emprego, mas a gente procura. Né? Ah, você deve dar desconto também, porque eu não estava aqui quando a coisa aconteceu. Então por que se meteu? Então por que falou? A autocrítica não vai sempre chamando a perceber isso. E o homem velho vai sempre querendo se justificar, se defender. E isso é captado pelo pensador intelectual. Essa psicologia humana de querer se esconder, se proteger das críticas. Quando uma pessoa madura ouve uma crítica, no momento aquilo nos cai como uma bomba, né? No primeiro momento ninguém gosta da crítica. Por mais que a gente diga, eu adoro ser criticado. Mentira, não gosta não. A gente fica com uma raivinha do outro. Mas depois a ficha vai caindo. E a gente diz assim, não é que fulano tem razão? Mas a gente não volta ao fulano para dizer, muito obrigado, você me ajudou. A gente continua amarrado por dentro com relação ao fulano. E já vem ele fazer crítica. Né? Nós ficamos sempre com uma má vontadezinha, mesmo sabendo que a crítica nos foi útil e que era verdadeira. E a gente só cresce assim, sendo avaliados. Quando alguém nos faz uma crítica, nos está avaliando. Quando a gente se autocritica, se está autoavaliando, ou se está avaliando. Então, isso são coisas úteis, são coisas importantes. Como nós gostamos de viver de máscaras no mundo, então essa avaliação dos outros nos dói. E Demo chega a essa conclusão também. Vamos avançar. A autocrítica, combinada com a crítica, estabelece parâmetros mais realistas de autoestima, respeitando a unidade de contrários dos limites e desafios. A autoestima, que não conhece limitações, descamba para a prepotência, alimenta-se da mentira e prepara frustrações tanto mais destrutivas. A autoestima, que teme os limites, não sabe conceber desafios, encolhe-se e alimenta a covardia. Neste sentido, é fundamental saber escutar a crítica externa, porque é ela que pode apontar para divergências que a autocrítica já não vê ou não quer ver.
Ouvir a dissonância é questão chave da inovação dos paradigmas. Como é importante isso? Vamos retomar esse texto para a gente ir comentando. A autocrítica, combinada com a crítica, quer dizer, a minha com a que vem de fora, estabelece parâmetros mais realistas de autoestima, respeitando a unidade de contrários dos limites e desafios. Nossos limites e os desafios à nossa volta formam uma coisa una, é uma unidade de contrários. O que a gente identifica como sendo nossos limites e o que a gente identifica como sendo nossos desafios. E aí nós começamos assim, eu não posso, eu não consigo. Nós estamos cedendo aos limites, estamos nos entregando aos limites e não aceitando os desafios. Quando eu assumo os desafios, eu digo assim, eu ainda não consegui, eu ainda não pude, ainda. E esse advérbio de tempo nos impulsiona a conseguir daqui a pouco. E a gente vai dizendo, eu ainda não consegui, mas eu conseguirei. Eu ainda não pude, mas eu poderei. Eu ainda não fiz, mas eu farei. Então, certamente que isso vai nos dando a autoestima, um elemento bastante importante, um background bastante significativo. Depois, nós temos, quando ele diz que a autoestima que não conhece limitações, descamba para a prepotência, alimenta-se da mentira e prepara frustrações tanto mais destrutivas. Ora, se eu tenho limites, eu reconheço que tenho limites, e eu começo a cuidar do que eu estou fazendo. A autoestima que não conhece limites, ela vai achando que pode fazer tudo agora. E por isso que raia para a prepotência. E costumeiramente a pessoa que não respeita seus limites se dá mal. Então ele faz essa dicotomia. Porque logo depois nós vemos que a autoestima que teme os limites, vejamos, no momento, ele diz, a autoestima que não conhece os limites, quer dizer, não tem noção dos limites, raia para a prepotência. Mas também tem o problema da autoestima que teme os limites, não sabe conceber desafios, encolhe-se e alimenta a covardia. Não é pelo fato de eu identificar que tenho limites que eu não vou querer enfrentar esses limites, mas a história com a qual nós começamos, historicamente, temporalmente, isso tem um prazo para eu dar conta disto. Nós não damos conta dos desafios de repente, nós vamos dando conta. Esses dias, eu viajava de carro com uma amiga de minha cidade, e ela me contou um episódio. Raul, eu vou lhe contar uma coisa que eu tenho que distribuir com alguém essa felicidade minha hoje. Há alguns anos, quando eu era jovem, eu subi por uma dessas passarelas sobre as vias expressas, sobre as estradas, autoestradas, e quando eu estava lá em cima, que eu senti minhas pernas tremendo com a trepidação da ponte, eu me agachei, mulher formada, eu me agachei, e sem olhar para baixo, eu fui devagarzinho, como uma criança que engatinha, até chegar do outro lado. Eu não olhava para os carros lá embaixo, e nunca mais eu atravessei passarelas sobre estradas. Verdadeiro pavor. Cada vez que eu pensava naquela experiência, meu coração batia forte. Ontem, contava-me ela na ocasião, eu fui visitar a uma pessoa, ela é trabalhadora espírita, essa senhora, e perguntei por onde é que eu podia atravessar para o outro lado da pista, para pegar minha condução de volta. E os vizinhos disseram, a senhora ali na frente tem uma passarela, a senhora atravessa.
E como a estrada era cercada, era dividida com mureta de concreto, ela não teve alternativa. E ela disse: Raul, eu fui orando a Deus, eu lembrei-me daqueles anos passados, daquela experiência, e fui subindo e subi. Mas quando eu estava no meio da escada, antes de pegar para atravessar sobre a pista, eu parei e pensei comigo: fulana, você tem que deixar de ser tola. As crianças passam, os mendigos passam, todo mundo passa, os bichos passam. O que é que você está com medo? De quê? Uma mulher espírita, mãe de filhos, esposa, como é que vai ter medo de atravessar uma passarela? E ela foi discutindo com ela, enquanto se aproximava da passarela propriamente dita. E quando ela chegou lá em cima, ela era outra criatura. Depois, agora eu vou atravessar devagar e olhando para baixo. Quero ver os carros todos. De cima para baixo. Raul, foi o maior desafio da minha vida. E eu fui gostando da experiência de olhar por cima os carros, de me sentir solta lá em cima. Tirei as mãos das grades. Eu queria sentir que eu estava andando, eu com meus pés, por aquela passarela. E quando eu desci do outro lado, eu era uma nova mulher. E eu, para mexer com ela, falei: não ficou tão nova não, né? Não, Raul, mas também não zoa, é por dentro. Eu tinha entendido, era só para dar um toque ao clima de felicidade que ela me passava. É uma felicidade, uma conquista que ninguém vê. Cada um sabe dos medos que tem por dentro. Eu me recordei, enquanto ela falava, do pavor que eu tinha de sapos durante muitos anos de minha vida. Já contei aqui em Curitiba. Até o dia em que eu tive um surto de tara, digo, vou pegar esse sapo com a mão, ou eu ou ele. E foi o sapo que teve medo de mim. Porque eu peguei pelo cangote. E o povo: cuidado com leite, cuidado com leite. Porque isso não é vaca, é sapo. E quando eu senti aquela pele fria na minha mão e eu tinha condição de segurar, eu digo: agora acabou-se o medo de sapo. Se eu fui bruxo, feiticeiro no passado, trabalhei com sapo, agora eu quero ser outra criatura. Eu não posso viver a vida inteira com medo de sapo. Pronto, acabou. Aí botei o sapo no chão, ele bochechou bastante, eu peguei ele de novo, falei: e se bochechar, apanha. Pronto, acabou. Ninguém sabia, mas por dentro de mim fora uma conquista. Coisas pequenas. Há pessoas que têm medos piores que o meu. Medo de barata, que é um bichinho que não joga leite em ninguém, só anda de salto. E não é só mulheres que têm medo de barata. Eu já vi muito homem subir na mesa. Fulana, ali era barata. Eu já vi. Mas são medos irracionais. A gente não sabe por que tem. Medos irracionais. Medo de escuro. Não dorme de luz apagada nem morto. Uma jovem amiga me disse: Raul, eu sou espírita, eu acredito em Deus, em Jesus, nos espíritos, estou bezerra, mas eu não faço prece de luz apagada de jeito nenhum. Eu digo: por que você não faz? Porque a minha sensação é que eu vou apagar a luz e virar um monte de espíritos. E eu digo: é o contrário, querida. Quando você acende a luz é que vem um monte de espíritos.
Todos os espíritos que têm medo de escuro como você, correm na hora que você acende a luz. Oba! E na hora que você apaga a luz para orar, os que têm medo de escuro, que são inferiores, se mandam. Eu digo, Raul, e agora o que eu faço? Eu digo, você que sabe, você que vai orar. Tempos depois eu a encontrei. Diga aí, que jeito você deu? Não, arranjei aquela luzinha de quarto de bebê, que não fica nem lá, nem cá. Deve sair alguns, deve chegar outro, mas aí eu controlo bem. Cada um tentando resolver seus enigmas para ser feliz. Também já narrei aqui que encontrei um colega da universidade. Eu chegando a casa, quase meia-noite, e ele andando na rua deserta. Eu digo, o que você está fazendo na rua uma hora dessa? Meu vizinho. Ele disse, ai, Raul, minha filha saiu para a faculdade e não chegou. Minha mulher leciona à noite e não chegou. E como é que eu vou ficar sozinho em casa? Você não vai contar isso amanhã na faculdade. Eu digo, depende. Mas por que você está zanzando na rua? Você tem medo de ficar em casa? Raul, eu morro de medo de espírito. Ele não é espírita. Eu morro de medo de espírito. Eu digo, mas por que você veio para a rua? Ah, porque aqui eu estou mais aberto. Eu digo, é bobagem. Na sua casa só estarão os espíritos vinculados a vocês. Aqui na rua tem um monte. Aqui tem. Eu digo, tem. Então eu vou esperar minha mulher em casa. Eu digo, vai. Porque aqui tem espírito de todo jeito e na sua casa só os vinculados a vocês. O grupo é menor. Porque os medos são irracionais. Daí, quando a gente começa a se valorizar como pessoa, a querer crescer por dentro, nós vamos descobrindo as coisinhas íntimas que ninguém sabe que a gente tem. Aquelas superstições, né? Que a gente sabe que nos amarra. Todas as vezes que eu vou comer uma coisa, eu deixo um pouquinho no canto, assim, para o santo. Aí o pessoal, não, é educação deixar um pouco no prato, não é para o santo que ela deixou. A gente vai na Bahia, as acarajezeiras, né? Antes de começar o trabalho, elas fritam 3 acarajés pequenininhos e atiram assim para o santo, para o orixá. Tem gente que deixa no prato. Como tem gente que salva um pouquinho da bebida assim para o santo. Joga um pouquinho de pinga para o santo. Joga a cervejinha assim para ser Ogum. Né? A gente vai criando certas superstições. De subir sempre com o pé direito, de entrar com o pé direito. Né? E isso nos vai amarrando, limitando, nos tirando a capacidade de ser feliz. Porque quem tem medo de alguma coisa não consegue ser feliz. Eu tenho medo. Então, a gente vai fazendo um levantamento dessas quinquilharias que a gente carrega na alma e faz projeto. Em 2005 eu vou trabalhar isto. Eu tenho que deixar de ter medo disto. E é um trabalho nosso, que ninguém acompanha, ninguém sabe. Só a gente. Mas no dia que a gente logra a vitória, é uma felicidade tão grande sobre a gente. E eu agora sou mais dono de mim do que era antes. Eu agora sou mais capaz de dizer as coisas a mim do que eu era antes. E a gente vai superando. Nesse meu medo de sapos, Cristo me deu uma lição. Eu estava no interior da Bahia, numa reunião espírita, no lar, numa tarde que havia chovido. E a casa cheia de gente, dos amigos, com o médium Divaldo Franco, que me convidara para essa viagem. Ele estava sentado à cabeceira da mesa, mesa comprida, de costas para a porta da sala de jantar, que estava aberta, e eu assentado na soleira da porta, de frente para a porta que estava aberta. De frente para o Divaldo, ele me via, mas não via o que estava atrás dele. E eu estou vendo lá do quintal, porque havia chovido, um sapo, que veio
saltando na direção da sala. E quando eu vi aquele bicho, eu me ericei. Eu digo, meu Jesus, o Senhor veja lá. Se o Senhor gosta dos pretos, faça alguma coisa. Mas eu vi que ele não gostava. Porque o sapo chegou à porta sempre bochechando. Ele deve ter um problema de garganta permanente, odor de dentes inacabáveis. E aí o sapo chegou e eu digo, meu Jesus, Senhor, veja lá. E Divaldo falando, e falando lindo. E o sapo saltou de lá no meu pescoço. Eu prendi a respiração, puxei a gola da camisa para ele não entrar, porque se ele entra eu faço striptease. Eu segurei e estou sentindo o bochecho dele no meu pescoço. E Divaldo me olhando, e eu olho para lá para dar um peteleco nesse bicho. E o Divaldo não tirava os olhos de mim. Eu acho, meus irmãos, que eu nunca orei com tanto fervor. Digo, Senhor, ou o Senhor mata a mim ou a esse sapo. Os dois não podem conviver aqui. Do mesmo jeito que o sapo saltara no meu pescoço, voltou, saltou para a porta e foi pulando para o quintal. Digo, só pode ter sido teleguiado. Esse diabo desse sapo é médium, né? Quando terminou o culto, eu queria tomar banho com sabão, esfregar. E Divaldo Franco disse, com medo da ranzinha, hein? Eu digo, ranzinha. Ranzinha. Uma amiga que é oradora espírita tem pavor de periplaneta americana. Barata. E ela estava pregando no centro que ela frequenta. Que Jesus, que Allan Kardec. Aí uma começou a voar. E ela, porque Jesus, que Allan Kardec. E ela foi descalçando a sandália do pé. Que ela disse, Raul, eu não sei, mas que eu ia dar uma chinelada naquela barata. E a barata veio, rodopiou em volta dela, pousou na mesa. E ela, porque Jesus, Allan Kardec. E ficou como um disco arranhado. Ela não conseguia seguir adiante a palestra. E o povo se deu conta de que tinha uma barata andando sobre a mesa. E ela perdeu a cor. E o dirigente do centro, gentilmente, foi com o jornal e afastou a barata, que saiu voando como uma libélula. E a minha amiga transpirava em bagas de pavor, de medo. Nós temos outra amiga querida, que os senhores conhecem, que é a médium e a escritora Sueli Schubert. Notável médium, notável pregadora, uma das pessoas que mais conhecem a codificação espírita que eu conheço. Mas ela tem pavor das cucarachas. Um dia, porque ela tem bronquite, telefonou ao Divaldo Franco. E Divaldo, o que você tem? Se estou na minha crise, Divaldo. E Divaldo lhe disse do outro lado do telefone, pois tem uma orientação do Dr. Bezerra para você tomar Blata. Espera aí, Divaldo, que eu vou anotar. E enquanto ela foi pegar papel e lápis para anotar, ela lembrou-se do nome. Como é o nome, Divaldo? Blata. E ela sentiu a similitude das palavras, a semelhança. Divaldo, esse remédio é feito de quê? Era homeopatia. Divaldo, de baratinhas. Muito obrigado, Divaldo, eu vou ficar com minha tosse. E não tomou a blata, nem procurou se informar que o tipo de baratas de onde se tira a medicação não é a barata de esgoto, a barata caseira, é um tipo de inseto próprio, de onde se extraem os produtos para a blata, pois ela não tomou. Deixou o doutor Bezerra de lado, mas
Falou que é parece com aquela irmã, nem de brincadeira. Nós vamos aprendendo gradativamente a superar os nossos medos, nossas simpatias. Por fim, eu ia com uma amiga acompanhando o féretro de um outro amigo comum. E quando saíamos do cemitério, eu vinha ao lado dela, e daqui a pouco ela vira de costa e vai saindo do cemitério de costa. E eu digo, o que deu em você? Não, Raul, é porque a gente não pode dar as costas para as almas. Eu digo, e as almas que estão do lado de cá? Você tem que ficar igual a carrapeta, porque tem alma em todo lado. E ela disse, Raul, você nem respeita a gente. Estou respeitando, eu quero que você tenha bom senso. Como se as almas vivessem dentro do cemitério. Que tem alma aí dentro, tem alma aqui fora. Você está saindo de costa em respeito às de dentro e está desrespeitando a de fora. Então você venha rodando. E aí você resolve tudo. O medo de dar as costas para as almas. Então nós temos muita mania que na medida em que a gente vai superando nessa autocrítica, e a gente vai ficando mais leves, vai ficando mais feliz. Cada canga que a gente tira, os ombros mais se levantam. Então é bom. Vamos passar adiante. O verdadeiro amigo não será aquele que encobre nossos problemas, mas aquele que, de preferência com elegância, sabe mostrá-los, por vezes com objetividade nítida. É inútil o conselho que nos diz o que queríamos ouvir. Bom é o conselho que nos abre os olhos. É impossível que não doa, mas é este que interessa. O que falávamos há pouco. É impossível que a gente receba uma admoestação, alguém nos diga alguma coisa e que a gente não sinta uma pontinha de desagrado por dentro. É da criatura humana. Mas é esse que interessa. A gente identifica que é útil. A gente por dentro depois, assim, puxa, se fulano não tivesse me dado aquele conselho, se fulano não tivesse dado aquela dica, se ele não tivesse me apontado aquela dificuldade, teria me dado mal. Mas a gente não tem a humildade de ir agradecer a quem nos deu o conselho, a quem nos fez a observação. Às vezes, nem com tanta elegância como o texto propõe. Mas cada um vai nos ajudar do jeito que pode e sabe. Há pessoas que querem nos salvar e elas ficam tão nervosas em querer nos ajudar que elas nos dizem as coisas sem certos cuidados. Quando a gente vai amadurecendo, eu vou olhar a essência do que a pessoa me diz. Normalmente a gente briga pela forma como a pessoa nos diz. Mas precisava dizer assim? O que ela pensa que eu sou? O que ele pensa que eu sou? Não é que pensa, é que a pessoa tinha tanta ansiedade em nos passar uma observação, uma advertência, que nós nos sentimos melindrados. Mas é muito importante que nós tenhamos esse cuidado com o amigo verdadeiro. Não é aquele que nos paparica e que fica dizendo que todo mundo faz. Não, bobo, todo mundo faz, todo mundo é assim. Não, o verdadeiro amigo não é este. O verdadeiro amigo nos diz, olha, foi mal, pegou mal, mas você tem condição de se reabilitar, você tem condição de se renovar, de mudar, de pedir desculpas. O verdadeiro amigo é este. Não, o que você fez não pegou bem, né? O que você fez não caiu bem. Isso sem fechar a cara, sem dizer desaforos, numa conversa de gente grande e que quer caminhar, que todos nós queremos caminhar, todos nós queremos evoluir, todos queremos sair do que somos para sermos melhores, todos nós. Mas às vezes a gente não aceita os instrumentos que Deus utiliza para nos ajudar nessa empreitada. À frente. É inegável o papel central do sofrimento na vida das pessoas, sobretudo no processo de formação da personalidade, combinando a capacidade de suportação com a de confronto.
Daí sai a figura humana ao mesmo tempo, concessiva e corajosa, generosa e exigente, serena e dinâmica. Assim também o prazer efêmero, saber transformar o sofrimento em ocasião de alegria, enriquecimento próprio, motivação reconstrutiva, é em grande parte a chave da felicidade. Então é importante saber que o papel central do sofrimento na vida das pessoas tem importância. Amadurece-nos, acorda-nos valores. É importante saber fazer com que esse limão se converta numa limonada, como se diz popularmente. Fazer com que esse fio se torne uma teia. E aí, nos diz o autor, saber transformar o sofrimento em ocasião de alegria, de enriquecimento próprio, de motivação reconstrutiva, porque houve um sofrimento, né? É, em grande parte, a chave da felicidade. Nós todos podemos tirar esses elementos de felicidade das nossas horas difíceis. Quando nós sofremos uma decepção, uma frustração com alguém, a gente amadurece. Passamos a identificar que todas as pessoas têm suas limitações e que ninguém jamais nos jurou fidelidade eterna. Então elas têm direito de errar, como a gente. Se nós padecemos uma enfermidade, uma crise de saúde, nesse período a gente valoriza a vida como nunca. Quando a gente fica entre a vida e a morte, como a gente aprende a valorizar coisas pequenas que antes a gente não dava a mínima importância. Como a gente aprende a valorizar as pessoas, que a gente fica dependendo de tanta gente. Da empregada, da enfermeira, do menino que traz o remédio da gente da farmácia. Como a gente aprende a ficar agradecido. Uma amiga que eu tenho e que ficou muitos meses de cama, esteve em coma, saiu do coma, morre, não morre, sofreu várias cirurgias. Uma professora universitária, e que era assim a rainha do frevo e do maracatu. Não olhava para baixo. Tinha horror às pessoas simples. Passou esses meses um verdadeiro inferno astral. E ficou boa. Com as cicatrizes, com as coisas. Bem mais magra. E quando ela estava em casa, um mês depois, se refazendo, fui visitá-la. Encontrei-a com um sorriso imenso, o que não era comum. Estava sempre de cara torcida, antes do sofrimento. E ela me disse: Raul, você não queira saber a minha felicidade maior qual foi? Eu digo: qual foi? No dia em que eu me vi em pé, sozinha, debaixo do meu chuveiro, eu podendo novamente me esfregar, me higienizar, que eu passei meses de higiene localizada, de banho na cama, as enfermeiras, e aquilo, além de me constranger, me deixava irrequieta, porque eu queria tomar um banho. Eu agradecia a quem me banhava, mas eu não via a hora. Agora eu sinto o valor da água no meu corpo. Antes eu tomava um banho correndo para sair para trabalhar. Agora eu curto o banho que eu tomo. Eu agradeço a Deus a água que cai sobre mim, o frescor que me projeta. Agora, eu passo no prato e tiro um pedacinho de carne com a mão e levo à boca. Antes, eu achava que isso era a ruína do society, pegar as coisas com a mão. Para eu comer um tiragostinho em casa, a empregada tinha que forrar a mesa no lugar, botar o pratinho, os talheres, para eu beliscar uma coisinha. Aprendi a pegar o palito na cozinha, fisgar um pastelzinho, sair comendo. A minha vida ficou mais simples, Raul, porque eu já podia ter morrido. Então eu vi que toda aquela loucura que eu fazia, que eu gostava, não interferiram em nada no meu processo de saúde. Só o amor dos outros, a atenção dos outros, a dedicação do meu médico.
Eu comecei a olhar coisas que antes eu achava que as pessoas não faziam mais que sua obrigação. Mas quando a enfermeira me perguntava assim, está muito quente, quer que eu resfrie um pouquinho a sua sopa? Aquilo não era obrigação dela. Eu comecei a ver como é que as pessoas são capazes de dar um pouco mais de si. A segunda milha proposta por Jesus. Se alguém te pedir caminhar 1000 passos, caminhe 2000. Se alguém te pedir a túnica, dá também a capa. Ou se alguém te pedir a capa, dá também a túnica. Daí então, ela ficou uma mulher completamente diferente. Já se vão 5 anos desse episódio e ela continua uma mulher excelente. Mudou com o sofrimento. Quando desencarna um familiar nosso, um ente querido nosso, e que a gente vê aqueles vizinhos para os quais a gente nunca tinha dado importância, como eles acorrem, como nos atendem, como nos entendem, como tem expressões de conforto, às vezes não sabe falar nada para nós, mas vem com uma aguinha com açúcar, se encosta do lado, faz um carinho na nossa cabeça, coloca a sua mão na nossa mão. Elas querem dizer, eu estou aqui, conte comigo. Amigos que a gente não levava muito a sério. Fulano parece meio doidinho, Beltrano parece não regular bem, mas nessa hora como eles são prestativos, dedicados, delicados, afetuosos, numa hora em que o nosso coração parece uma passa, parece esmagado. Nós descobrimos tanto valor nas pessoas, que depois se torna difícil gratificar. Em todos os nossos lances de sofrimento, há aprendizados em todos os níveis que vão gerar para nós felicidade. Uma vida melhor, uma vida mais leve, uma vida menos rebuscada, fazendo-nos mais felizes. Avancemos. A sociedade atual tem multiplicado entretenimento, não a felicidade. Notemos, isso é curioso. Nós temos muitos entretenimentos, não felicidade. Com efeito, o prazer é a experiência central da vida humana. Uma das motivações que não apenas nos mantém ligados em processos vitais, mas, sobretudo, nos levam a realizar o processo evolucionário com alguma tranquilidade. Assim, também o prazer efêmero tem seu lugar, porque nos move a enfrentar dificuldades que, de outra forma, nos levariam ao desânimo. Ora, nós vemos isto, nós sentimos isto. Há muitas casas de espetáculo, muitas casas de shows, muitos teatros, muitos shows, muitos artistas, muita música, muito requebro, muito funk, muito hip hop. Tudo isso são entretenimentos que são válidos, mas não são suficientes para gerar felicidade. É por isso que a gente encontra mortes no baile funk, drogas no show artístico, drogas no baile dos anos 60. Vejamos que as pessoas estão se entretendo, mas não estão felizes. É importante que a gente aprecie isto, observe isto, fazer com que o nosso entretenimento nos oferte felicidade. Ele em si mesmo não é felicidade, mas nos pode permitir viver. Quando falei há pouco daquele show do artista nosso predileto que a gente foi assistir, aquilo era um entretenimento, mas eu fiquei tão feliz por poder ter um contato mais próximo com alguém que eu admiro, que aquele entretenimento deixou em mim aquela paz interior, aquela harmonia, aquela alegria íntima, aquela felicidade. Distinguir entretenimento de felicidade, lazer de felicidade. Quantas vezes vemos as pessoas voltando no fim de semana dos seus lazeres
dirigindo pelo acostamento igual a loucas, xingando o povo no trânsito, dando de dedo para as pessoas, mas elas estão vindo do lazer, do prazer, e não estão relaxadas. Que tipo de lazer foi esse? Que tipo de prazer foi esse? Que as pessoas voltam mais estressadas e voltam brigando no carro com a mulher, com o marido, com os filhos. Então não foram descansar. Foram se congestionar para brigar durante a semana. Converter o que é passageiro, o entretenimento, o nome entretenimento, do verbo entreter, despistar, pode dar lugar à felicidade. Então nós transformamos aquilo que daqui a pouco já foi em algo que poderá ficar. A memória daquele show, a imagem que aquela música me projetou, a estesia que eu senti com aquele balé, o repouso que eu fiz naqueles dias no sítio, no fim de semana na praia, que eu ia à praia de manhã, voltava, dormia de tarde, sem horários. Então a gente aprende a absorver a felicidade de um entretenimento. Como a gente pode converter esse entretenimento numa brutal infelicidade. Então, vale a pena pensarmos nessas possibilidades de adiante. Encontramos que não a felicidade. Aliás, eu estou relendo em cima. Se não surgirem no relacionamento, é impróprio tanto celebrar este tipo de prazer como o sentido da vida. É fútil se pretende substituir a alegria mais intensa e profunda da conquista. O prazer eventual procurado por si mesmo nos oferece satisfações superficiais que podemos, no momento, querer frustração. Porque ele vem e acaba aquele momento. Se não houver estima, afeto, respeito, consideração, que é esse substrato, essa felicidade, antes a prática sexual empanava, não deixava ver. Parece que as pessoas só se ligavam pelo lado libidinal. Nos desligamos de determinados aparatos. Agora, há espaços para que a gente demonstre a afetividade que ficou, que não morreu com as potencialidades orgânicas. Então, é muito bonito saber a ilustração. Então, é importantíssimo que a gente aprenda que para mais enlouquecidas, quando se ama, quando existe alguma coisa que sustenta a relação libidinosa, ela fica bonita, porque não acaba com o prazer sensorial. Depois do prazer dos sensórios, fica aquele sabor de ter fundamentam a nossa felicidade. Avancemos. Na felicidade, como compromisso, aquela obrigação da gente, murro em ponta de faca. O sofrimento é simplesmente ponto de partida, não algo estranho, necessariamente indesejável e negativo. Há que fazer dos limões uma limonada. Já na felicidade como criação, a atitude paradigmática é: limites são, sobretudo, desafios. Mesmo que a partir de certo nível já não seja mais possível progredir, é preciso empurrar até onde seja possível. A criatividade possível nesta direção parece, por sua vez, quase inesgotável.
Tamanha é a coragem humana nos momentos mais dramáticos. Então aqui, o autor nos leva a pensar que se a gente carrega aquele conceito de felicidade como uma obrigação, eu tenho obrigação de estar feliz, felicidade como compromisso, aí nós temos certas atitudes paradigmáticas, certos dizeres que caracterizam nossa acomodação àquele processo. Então, o que não tem remédio, remediado está. Jogamos a toalha. Não adianta dar murro em ponta de faca. Jogamos a toalha. Quando nós temos a felicidade como uma criação nossa, muda-se o paradigma. E aí o indivíduo é capaz de dizer, ou é capaz de pensar, que os limites são sobretudo desafios. Ele não se detém nos limites. Ele não tem medo dos limites. Mas eu vou fazendo o que me seja possível, o que me é possível. Eu vou empurrando até onde seja possível. Vou dar esse conselho até enquanto eu estiver perto de fulano. A gente não se cansa com as buscas, com o enfrentamento dos desafios. Não, eu não passei nesse vestibular, mas vou fazer o próximo. Mas temos que ter esse paradigma de que as dificuldades, os impedimentos, os limites, não a menina cega, surdo e muda, que aquela menina que agredia, que arranhava no nervosismo porque ficou, cuidou dela, teve paciência com ela, ensinou-lhe a ler e a ouvir sem ouvido. Uma história belíssima que quem não conhece merece conhecer. A história de Helena Keller, que nos anos 50 esteve visitando o Brasil. Elegante, notável, bonita, mostrando que os limites e sua preceptora, que se lhe tornou amiga, realizaram com mestria, como exemplo para o mundo. E finalmente, nós encontramos o seguinte texto, para fechar nossa conversa. Administrar o sofrimento implica, de partida, duplo reconhecimento. Distinguir entre sofrimento debelável e sofrimento intrínseco. E tratar de debelar o sofrimento debelável, isso quer dizer que há sofrimentos que a gente pode tirar do caminho tranquilamente, e há outros que a gente não pode. Um sofrimento intrínseco. Mas eu não vou converter esse filho no peso da minha vida. Eu vou fazê-lo participar da forma que ele consiga das coisas da família. Levá-lo para pegar sol. Levá-lo para viajar, se necessário for. Sem escondê-lo como se ele fosse meu mal. Tudo que a gente fale a essa pessoa que esconde, está você com esse filho que eu tenho, né? Então é o filho responsável pela morte social da criatura. Não pode ser a leve que pudermos. O sofrimento intrínseco, que eu não posso tirar da minha vida, ficar menos pesado. Se eu tenho uma enfermidade, eu carrego uma doença. Diabetes, por exemplo. Eu vivo nessa infelicidade, não posso comer um doce. Não posso comer um nada. Não posso tomar um refrigerante. Arranje um doce diet. Arranje um refrigerante diet. Mas tem um gosto horrível, então morra. É importante que a gente diminua o sofrimento da vida da gente, mas a gente gosta de sofrer, aí reclama do que tem e reclama do que não tem. Se eu estou reclamando que eu não posso comer açúcar, alguém me propõe o diet, eu reclamo que o diet não tem bom gosto, então o que eu quero fazer da vida?
E a gente só tem diabetes porque errou contra si mesmo. Não foi por capricho divino. Ora, aquilo que é debelável, o nome está dizendo, eu posso debelar. Andar de sapato apertado não é respeito à lei de Deus, é tolice. Deixa eu tirar esse sapato. Agora a pessoa pode dizer assim, eu só tiro quando chegar em casa. Eu morro, arrebento os dedos. E agora tem uns sapatinhos de senhora que os dedinhos ficam tudo assim. Que eles são uns bicos. E elas manquejam. Mas não tiram. Gosto não se discute. Mas esse é um sofrimento debelável. Tira do pé e anda tranquilo. Há muitos sofrimentos debeláveis que a gente conserva. E há muitos sofrimentos intrínsecos pelos quais a gente se desespera. Mesmo sabendo que não adianta o desespero, que a gente não vai se livrar deles. Uma pessoa que manqueja, que claudique de uma perna, claro que é um sofrimento. Mas hoje ela pode mandar fazer um salto maior naquele pé, para equilibrar o movimento. Há sapatos que por fora são iguais a todos, mas por dentro tem um ressalto para que a pessoa não claudique e ande melhor e provoque menos problemas sobre a bacia, sobre a coluna. Sofrimento debelável. Eu não posso deixar de ser claudicante. Esse é o intrínseco. Mas eu andar cambaleante, claudicante, eu posso resolver com ressalto. O que é debelável, a gente resolve. O que é intrínseco, a gente evita convertê-los numa tragédia. E a felicidade vai por aí, mostrando-nos que a felicidade total, perfeita, como aprendemos com a codificação espírita, não pertence à terra. Foi Jesus Cristo que disse, a felicidade não é deste mundo. Mas qual felicidade que não é deste mundo? A felicidade plena, a felicidade total, a felicidade absoluta, porque a terra não é um mundo absoluto, é um mundo relativo, é um mundo que está em progresso, então é relativo. Todos nós que sobre ele vivemos, somos criaturas em processo. Por isso somos pessoas relativas. Nosso progresso é relativizado às nossas conquistas. Ora, por isso é que a felicidade total não é deste mundo. Mas nos disse o livro dos Espíritos que nós poderemos ser tão felizes quanto a terra nos permita ser a felicidade possível. Nós estaremos buscando sempre a felicidade possível, porque a felicidade absoluta não é daqui. Com isto, nós pensamos neste momento em que estamos refletindo sobre essas coisas, a respeito da nossa felicidade como espíritas que somos, aqueles que o somos. Como nós somos felizes no relativismo das nossas condições, na possibilidade que a doutrina nos dá. O fato de sabermos que somos imortais, que a gente vai sair dos corpos, mas a gente não vai sair da vida. Que felicidade! Porque a partir daí eu concluo que aqueles meus mortos queridos, sobre cujos corpos eu chorei tanto, eles não eram os corpos que nós tivemos que devolver à terra. Eles são as almas que ainda habitam mais além e nos amam e nos querem, e nos buscam e nos esperam. Como nós somos felizes por não imaginarmos que a morte é capaz de nos matar,
e nos fazer desaparecer, como se um raio nos destroçasse, nos pulverizasse. Disse-nos Jesus: não temei, aqueles que podem matar o corpo e nada podem fazer contra a alma. A imortalidade que nós usufruímos, porque somos herdeiros do grande Pai, do grande Rei. Como nós somos felizes por estarmos numa doutrina que nos fala que Deus é amor, como lembrou João Evangelista. E porque Deus é amor, nos mandou o Espiritismo, para nos tirar do engano, do engodo, das sombras. Vim para que tenhais vida e vida abundante, alegou Jesus. E qual é o sentido do ensino dos Espíritos, já que Jesus Cristo nos trouxe as verdades de Deus, conforme está no Livro dos Espíritos, no item 627? É que a mensagem de Jesus Cristo quase sempre vinha envolvida no véu da alegoria, através de cujo expediente ele nos falava em parábolas, nos contava as histórias. Nós, os Espíritos, viemos falar claro, de modo a ninguém poder pretextar ignorância, para que todos possam julgar com a razão. Como nós somos felizes que temos uma crença que nos permite raciocinar. Nada de pecados. Perguntar isto é pecado. Você vai para o inferno. E a gente não pergunta, e se não pergunta não entende, e se não entende se fanatiza, fica fundamentalista, porque começa a defender uma coisa que sequer entende. A doutrina espírita nos propõe questionar, estudar, abrir a mente, pesquisar, investigar, discordar, para que disso tudo nasça a grande luz. Como é importante ser espírita consciente, porque a partir disso nós vamos dando um outro tino à nossa vida, à nossa existência. Não temos medo de nada, nem de ninguém. Nem das balas perdidas, nem das balas perdidas, porque não existem. Porque se a cada um é dado conforme suas obras, de acordo com a lembrança de Jesus, quem recebeu um petardo, um balaço, estava na pauta da lei de causa e efeito, de sair da terra de modo duro e chocante, em função de suas construções no mundo, hoje ou ontem. Daí, ser espírita é uma bênção. Ser espírita é uma oportunidade rara, em que ninguém tem que dizer-nos o que devemos fazer. Os Espíritos nos dizem que necessitamos, isto sim, de lutar contra as nossas imperfeições morais, combater nossas más inclinações, para atendermos à lei do amor. E informa-nos o Espírito Lázaro, no Evangelho segundo o Espiritismo, quando Jesus enunciou a divina palavra amor, os povos se estremeceram e os mártires, ébrios de esperança, desceram ao circo. Como somos felizes, meus queridos irmãos, nesta hora, enquanto dezenas de pessoas são bombardeadas no Iraque, milhares estão à míngua em países da África, incontáveis outros no Oriente Médio se enfrentam entre palestinos e israelenses, enquanto a chacina toma conta de vastas regiões do nosso Brasil, e a indiferença vai fazendo tanta dor nos corações, as omissões. Nós estamos aqui falando de Jesus, na busca dessa felicidade possível, para trilharmos os caminhos do mundo. A olharmos
o nosso filho, a nossa filha queridos, que não gostam tanto de estudar, que a gente faz a maior luta para que eles aceitem a escola, os estudos, as disciplinas, mas são pessoas de bem, amorosos. É a nossa felicidade possível. Amanhã, diante das lutas sociais, eles entenderão como era importante estudar. Mas nós empurraremos este carro ladeira acima enquanto pudermos. Enquanto eles estiverem sob nossos cuidados, eles vão à escola, eles irão à escola. Depois, a vida lhes pertencerá. Essa é a nossa felicidade possível. Levei os esforços até onde eu pude. Não entreguei as armas. Aquele que tem uma esposa enferma, nervosa, difícil, complicada, mas é uma excelente dona de casa. É uma mãe devotada dos seus filhos. É uma esposa atenciosa, apesar dos seus senões. É a nossa felicidade possível. O que nós precisamos mesmo é dessa dedicação que ela mantém aos filhos, ao lar, ao marido. E se a esposa tem aquele marido difícil, que volta e meia toma as suas, que nem sempre a acompanha onde ela gosta, nem sempre é tão gentil, mas é honesto, é digno, é um bom pai. Como esposo, cumpre com suas obrigações domésticas. É companhia assim no lar. Não o atiremos fora, porque não sabemos o que é que merecemos de fato. Ele pode ser já a expressão da misericórdia, a nossa felicidade possível. Aquela família complicada que a gente tem, que um fala do outro, outro fala daquele. Meu Deus, mas onde Deus me pôs nesse ninho de cobras? É a família que eu preciso ter. Eu vou extrair o melhor do que eles me podem oferecer, e eu darei a eles o melhor que eu tenho, é a minha felicidade possível. Como eu gostaria de estudar engenharia, de fazer medicina, como eu gostaria de ser cantor lírico, como eu gostaria, mas eu tenho agora que cuidar de família, de prole, eu tenho que trabalhar muito, eu não consegui estudar, eu não tenho tempo para estudar agora. Se eu não tiver perspectivas de fazer tudo isso daqui a pouco mais, eu serei bom no que eu posso fazer hoje. Eu me aperfeiçoarei no que eu posso fazer agora. Porque o meu hoje, o meu agora, as minhas condições, forjam a minha felicidade possível. Até o dia que eu possa romper esses limites, enfrentar esses desafios e conquistar algo mais à frente. Não projetemos a felicidade para o futuro. Vivamos lá hoje a felicidade possível. O dia que eu puder comer e beber de tudo, no dia que eu puder comer essa carne de porco, enquanto eu não posso, vai a carninha moída, o músculo picadinho, porque eu estou sempre pensando que eu posso comer. Eu não posso comer aquilo, mas eu posso comer. Conheci um homem muito rico no Rio de Janeiro, dono de empresas, com centenas de empregados. Sentava-se à mesa com a família e com os amigos convidados. Eram verdadeiros banquetes. E a secretária doméstica vinha até o lugar onde ele estava com uma pequena bandeja,
com um creme especial, feito por uma farinha especial importada. E os remédios que ele, sem mágoa, e ele tomava a sua papinha, seus remédios, agradecido a Deus que ele podia tomar remédios e sobreviver ao câncer. A felicidade possível. Quando nós estivermos a ponto de desbragar, existe sim. Como cantou o poeta Vicente de Carvalho. Essa felicidade que buscamos, dourada, que sonhamos, e nós não há onde a pomos, mas nunca a pomos onde nós estamos. Árvore pesada de dourados pomos, com a qual sonhamos, tem necessidade de ser trazida para o nosso locus, para onde a gente está. É a felicidade possível, ela existe sim. Mas por que nós não a alcançamos? Porque eu estou sempre jogando-a para longe. Quando eu crescer, quando eu me casar, quando eu tiver dinheiro, quando eu for poderoso, quando eu me eleger. Mas e agora? Enquanto eu espero esses movimentos da vida, e agora? Eu posso ser feliz agora. E ser espíritas é ensejo para ser feliz. A oportunidade de nos olharmos como irmãos e usufruir durante alguns momentos o que anelaríamos para a nossa vida inteira, alguns momentos de paz. Momento em que nos daremos as mãos e pensaremos nesse Natal de Jesus, a maior bênção que o Criador enviou à terra para ser para nós modelo e guia. Nesse dia de Natal, que desejaremos alongar por todos os dias de nossa vida, nos uniremos emocionados, nos tocaremos sensibilizados e cantaremos cheios de fé no logo mais, que já começou, na felicidade plena do porvir, que inauguramos hoje com a felicidade relativa da nossa condição. Emocionados, diremos ao Mestre que aniversaria: vem Jesus, divino amigo, vem. Vem trazer-nos, Senhor, a tua paz. Porque só tu és o nosso abrigo, abrigo que venturas mil nos traz. Vem, ó meigo nazareno, este mundo de dores, de misérias, de horrores consolar. Vem com teu olhar sereno, toda a terra iluminar. Vem tirar do mundo a guerra, esse chacal de goelas abertas e devorador, que por onde passa vai destruindo tudo que encontra pela terra, espalhando luto, espargindo dor. Por onde passamos, Senhor, percebemos que já não há mais primaveras. Ouvimos os gemidos das dores. Entendemos o rugido das feras, enquanto milhares de crianças, de idosos, de carentes pedem pão. É a alma do mundo que se deblatera. Vem, Senhor, vem reflorir os nossos caminhos. Vem, Senhor,
vem perfumar os nossos corações, trazer felicidade, exterminar a dor e fazer calar. O tilintar das baionetas, o silvo dos mísseis, a boca miserável dos canhões. Vem, Senhor, com teu amor tão profundo, iluminar as nossas consciências e fazer feliz o mundo. Vem, Senhor. Vem, Jesus. Muito obrigado, meus irmãos.